Jó, capítulo 5, versículo 2. O ressentimento mata o insensato. E a inveja destrói o tolo. Isso mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Geralmente, aqueles que sentem inveja são pessoas que não estão construindo a sua história. São pessoas que estão muito ocupadas assistindo à construção da história dos outros. O invejoso, ele começa exatamente por isso. Presta bem atenção. A inveja não começa propriamente pela inveja, mas começa pela inércia, a paralisia e a falta de cuidado com a sua própria vida. Eu dizia, na palavra de força e coragem anterior desta série, eu dizia exatamente isso. Quem não está cuidando da sua própria vida, está cuidando da vida dos outros. Então, quem é o invejoso? É alguém que primeiro deixou de cuidar das suas coisas, deixou de cuidar da sua vida para cuidar da vida dos outros. Ou seja, deixou de construir uma bela história para assistir à construção da bela história dos outros. Por isso que normalmente as pessoas não têm inveja de quem está no fracasso. Por isso que normalmente as pessoas não têm inveja de quem está dando errado. Por isso que normalmente as pessoas não têm inveja de quem não se destaca. Por quê? Porque não chama atenção. Por isso a pessoa já está nessa. Então normalmente quando vem histórias de sucesso sendo construído, é aí que vem a inveja. E não precisa ter muitas coisas. Você não precisa ter muita riqueza, você não precisa ter muitos bens, muitos talentos, não. Basta você ser bom em um talento, em uma área, para que a inveja, os olhos da inveja, olhem para você. Isso daqui é muito forte. Tem muita gente, isso pode ser aonde? Na família, nos negócios. Tem gente que vive olhando, sabe? Me diga uma coisa, você coloca aqui nos comentários, você conhece pessoas assim? Seja bem sincero. Escreva aí nos comentários. Você conhece pessoas desse jeito, que não cuidam da sua vida, da sua família, dos seus negócios e vive olhando a vida, os negócios e a família dos outros? Agora eu vou fazer outra pergunta que talvez seja um pouco mais constrangedora. Essa aí você não precisa colocar nos comentários. Você já esteve neste lugar? Ou está? Nesse lugar de não cuidar da sua vida, da sua família, dos seus negócios e ficar olhando a história de sucesso dos outros? Olha, tudo, tem gente que sabe tudo do outro. O carro que ele comprou, a casa, a roupa que está vestindo, até se comprou um celular novo. Por quê? Porque pessoas invejosas estão paralisadas. E o alvo da inveja é sempre alguém que está crescendo. Você já experimentou crescer um pouquinho em qualquer coisa? Todo mundo começa a olhar e comentar e falar. É preciso estar atento, e isso aqui é muito forte, porque é preciso estar atento aos primeiros sinais. Sabe? Para não permitir que este mal entre em seu coração. E eu estou falando para você. Estou falando para você, inclusive, não é só no sentido da inveja dos outros para você. Eu estou falando para você não cair nesse laço da inveja. Sabe? Veja o 10º mandamento nos diz para não cobiçar as coisas alheias. Porque primeiro você começa querendo ter a casa que o outro tem. Depois começa a cobiçar o carro que ela tem. Depois o brilho, o sorriso. E depois piora. Eu conheço muitos casos. Depois começa a cobiçar o marido, a esposa, os filhos, aquela família. E isso vai se alastrando, isso vai crescendo e se agravando. Existe a inveja que ela cresce tanto a ponto de o invejoso querer destruir, matar a pessoa. E eu falo para vocês porque eu já atendi casos desse jeito. E não é uma exceção, são muitos casos onde o invejoso quer destruir a empresa daquela pessoa, onde o invejoso quer destruir os negócios daquela pessoa, o casamento, a família da pessoa invejada e até a própria vida da pessoa. A inveja é uma erva daninha. E ela entra, sabe como na nossa vida? Sorrateiramente. Sabe, no início a inveja ela é algo quase imperceptível.
quase imperceptível. E às vezes entra até como um aparente, como é que eu posso dizer, admiração. Por isso que eu sempre digo que o invejoso, ele é seu fã. Só que ele é fã lá no privado, porque ele vê tudo, ele quer saber tudo que você está, ele acha o máximo as coisas que você faz. Só que como a inveja cresceu dentro do coração, e ele, no público, ele fala mal, e no privado ele admira e acompanha tudo que você faz. Então, é quase imperceptível, porém cresce e atinge seu grau mais elevado. Quando vai crescendo, crescendo, e a inveja ela é sempre crescente, ela faz a pessoa odiar o outro e desejar até a morte. Você tem sido alvo de inveja? Me coloque aqui nos comentários. Quem aqui tem sido alvo de inveja? Já lhe perseguiram porque desejaram ter o que você tem, ou ser o que você é? Eu já ouvi isso para mim. Eu ocupava um cargo de direção e tinha uma pessoa que falava mal de mim e depois essa pessoa falava mal e até que eu tive a oportunidade de me encontrar com essa pessoa que eu tinha vontade de perguntar. Eu disse, qual foi o mal que eu lhe fiz? Ou por que você fala? Você não me conhece, não convive comigo. Por que você fala tão mal de mim? Eu disse sinceramente. E ele disse assim, é porque você está no cargo que não era para ser seu. Era para ser meu. Você já pensou? Ou seja, e essa pessoa nem trabalhava na empresa, nem nada disso. Mas sonhava em ter aquele cargo. Só que como eu estava no cargo, e essa pessoa foi crescendo o quê? Queria o cargo, queria isso, e foi crescendo a raiva, falando mal e etc. Então eu vou dizer uma coisa para você. Amado, já lhe perseguiram porque desejaram ter o que você tem, ou ser o que você é, eu já passei por isso. A pessoa desejava ter o que eu tinha, desejava depois ser quem eu era. Olha como é interessante. Fique atento, viu, a quem está ao seu redor. Fique atento a quem está ao seu redor. Tenha atenção com quem você coloca dentro da sua casa, do seu convívio. Normalmente os invejosos estão próximos a nós e não distantes de nós. Fique atento a isso. Fique atento. Às vezes é alguém que quer a sua função, está dentro da mesma empresa. Às vezes é alguém que você colocou dentro de casa e aí você precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Perceba como ele ou ela se comporta quando você vence. Você quer saber quem te inveja? Você quer saber quem te inveja, quem gosta de você? Não é quando você está mal, não. Não é quando você está difícil, não, sabe? Quando você passa por uma coisa difícil, não. Escute, todo mundo se compadece com quem está sofrendo. Todo mundo se compadece. Nós temos uma tendência natural a se compadecer com quem sofre. Mas quando nós vencemos, quando nós passamos numa prova, quando nós conquistamos algo, quando compramos uma coisa nova, quando nós estamos sorridentes e felizes, perceba as expressões dos semblantes. Age com frieza na tua vitória. Age com indiferença, meu irmão, minha irmã, ligue todos os faróis de alerta. Se a pessoa não se alegra, não vibra com a tua vitória, se a pessoa não se alegra e não vibra com a tua conquista, quando perceber sinais, ao partilhar com alguém as suas conquistas, não dê espaço para esse tipo de gente na sua vida. Às vezes nós somos complacentes com a pessoa invejosa que está ao nosso lado. Às vezes nós somos muito complacentes com a pessoa invejosa que está ao nosso lado. Percebemos o comportamento, vemos que demonstra inveja, mesmo assim, permitimos que continue frequentando a nossa casa e sentando à nossa mesa. Cuidado, viu? Já sabe que é invejoso, já sabe que é isso, não permita. Isso aqui é muito forte. Vou te dizer uma coisa muito importante. Nunca permita que o invejoso sente à mesa com você. Sua mesa é sagrada. É o lugar da fraternidade e da partilha. A sua mesa, ela é sagrada. É o lugar da fraternidade e da partilha. Nunca permita que o invejoso sente à mesa com você. Nunca permita que o invejoso sente à mesa com você. Não mostre o que tem na sua casa para ele. Nem permita que entre na sua intimidade, porque o coração dele não está alinhado com o seu. Não dê espaço para esse tipo de gente.
gente, isso é o quê, Geraldinho? Isso é uma blindagem contra a inveja. A palavra já diz, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Se hoje você está sofrendo com essa situação, eu lhe digo, atenção. A pergunta que eu fiz no começo, o tema da palavra de força e coragem é esse. Quer vencer invejoso? Eu já te dei logo. Primeiro que você vai fazer. O que você vai fazer? Você vai se blindar. Você não vai permitir que sente a sua mesa, que esteja próximo de você. Manter distância. Mantenha a distância. Segunda coisa que você vai fazer. Se você hoje sofre com essa situação, eu quero te dizer, utilize a inveja como energia para você decolar. Pegue essa inveja que foi ou está sendo lançada sobre você, capte, converta numa força para que você voe ainda mais alto. A inveja na vida de muitas pessoas, ela é como se fosse um peso e um fardo que segura para que você não saia do canto. Aí até diz, por que você está assim? É muita inveja sobre mim. É muita inveja sobre a minha vida. É muito pesado. Entendo o que você está dizendo. Veja a história do corvo e da águia. Eu gosto muito dessa história. O corvo, dizem, né, que é o único pássaro que se atreve a bicar uma águia. Ele senta nas suas costas, bica, né, o pescoço da águia, e a águia não responde, não revida, nem luta contra o corvo. A águia não gasta energia lutando com o corvo. O que a águia faz? Simplesmente ela abre as suas asas e voa mais alto. Simplesmente ela abre as suas asas e voa mais alto. Quanto mais alto o voo, mais difícil do corvo respirar. Até que, quando ela vai voando mais alto, o corvo cai por falta de oxigênio. Ou seja, o corvo não consegue respirar na altura que a águia respira. Quer vencer o invejoso? Está aqui. Pega a palavra combatente. Ei, pega a palavra, atenção agora. Quer vencer o invejoso? Diga eu quero. Voe mais alto. Quanto mais alto você subir, mais os invejosos cairão e ficarão pelo caminho. O que você fez, Geraldinho, com os invejosos? Eu não gastei 1 grama de energia com aqueles que me invejaram ou perseguiram. Eu não gastei 1 grama de energia com eles. Foi o que eu fiz. Eu apenas fui voar mais alto. E naturalmente, quanto mais alto eu estava, mais distante os invejosos ficavam. É assim que você vai fazer. Quanto mais você prosperar, quanto mais você crescer, quanto mais você avançar, quanto mais alto você subir, mais longe os invejosos vão ficando da sua vida. O grande segredo para vencer a inveja é voar alto. Voe alto. Não permita que a inveja seja motivo de paralisia. Não permita que a inveja seja motivo de desistência. Não permita que a inveja seja motivo de você parar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ora, se eu tivesse deixado a inveja, eu tinha desistido. Como eu peguei, foi o que eu fiz, eu usei como combustível. Quer destruir? Está falando mal? Está perseguindo? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer ainda mais. Está me perseguindo, está falando mal, por isso, porque eu estou fazendo isso e aquilo, eu vou fazer agora 2 vezes, 3 vezes, mais vezes. Vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente. E o invejoso é fracassado, ele é ocasional. Vencedor, faça todos os dias e faça mais. E pega toda essa inveja que estava como um peso na sua vida, transforme num combustível para que você decole mais alto.